Olá, boa noite a todos. É um prazer renovado, uma alegria muito grande poder reencontrar nossos amigos, nossos irmãos e todos aqueles que nos acompanham todas as terças-feiras no nosso Evangelho, levando a palavra de Jesus a todos esses corações. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao Evangelho através do Caminho, Verdade e Vida, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo seu grande amigo e companheiro, mentor, Emmanuel. E vamos então, ao iniciarmos esse Evangelho, hoje, terça-feira, dia 7 de julho de 2020. Pedindo a todos, então, que possamos estar em sintonia, que possamos buscar pensamentos de otimismo, de bem-estar, de serenidade, para que as vibrações de amor, de paz, de tranquilidade possam estar preenchendo os nossos lares, abraçando os nossos corações, rogando aos nossos amigos espirituais que possam expandir a nossa compreensão, entendimento para os ensinamentos do Evangelho que aqui estaremos falando e que possam também, e peço para que possam me intuir, possam trazer a melhor interpretação através das minhas palavras a estes ensinamentos para o nosso aproveitamento daquilo que Jesus veio nos trazer. E assim vamos então iniciando o nosso Evangelho, hoje o capítulo 64 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é O Tesouro Maior. E Emmanuel foi buscar no Evangelho de Lucas o versículo para falar sobre o tesouro maior. E lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 34, nós temos o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E o Evangelho de Lucas tem como subtítulo um parágrafo que fala sobre necessidades e ansiedades, preocupações e ansiedades. E eu vou voltar um pouquinho para que a gente possa entender o que Jesus falava aos seus discípulos e apóstolos e seguidores sobre esse assunto na época. Começando no versículo 24, ele diz assim: olhai os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm celeiro nem depósito, mas Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar por um pouco a duração da sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com as outras? Considerai os lírios, como não fiam nem tecem, contudo eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens de fracos na fé. Não busqueis o que comer ou beber, e não vos inquieteis, pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vender os bens e distribuir aos pobres, vendei vossos bens e dai esmola,
Fazei bolsas que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça rói. Pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que é o versículo que Emmanuel se inspirou para que pudesse nos trazer a sua interpretação, sempre bastante interessante, sintética e completa. E diz Emmanuel: no mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão. Cada qual, instintivamente, revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe, sem resposta, as súplicas de inúmeros fiéis de mentalidade ainda infantil, contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta o seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas fiéis que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho. Cheios de coragem, dispostos a morrer para que os outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse. Revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. É uma lição bastante interessante, muito profunda, que merece uma análise cuidadosa de todos nós. Pois, como diz Lucas no seu Evangelho, trazendo para todos nós a palavra de Jesus, que mencionava a sua preocupação em que todos nós temos com relação a amealhar tesouros materiais. E ele ressalta que o verdadeiro tesouro não está nas coisas materiais. O verdadeiro tesouro é o tesouro espiritual que nós vamos amealhando ao longo das nossas encarnações, através do conhecimento, através do aprimoramento das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, através da exemplificação, do exercício do amor, da caridade, da compreensão, da paciência, da tolerância. Esse é o grande tesouro que nós vamos armazenando, que eu diria, na Arca da Aliança. Porque essa arca é a nossa aliança para com Deus, para com o Pai.
E Jesus veio trazer até nós esses ensinamentos, essas recomendações para que facilitasse a nossa caminhada evolutiva. Então, ao invés de nós estarmos preocupados em amealhar tesouros materiais, ter uma bela conta corrente, muitas propriedades, ter posse de inúmeras coisas, é muito mais importante e o principal valor é que nós amealhemos valores espirituais. Pois as coisas materiais, ao voltarmos à pátria espiritual, ficam todos aqui. Todos os bens materiais ficam aqui. Podemos deixar heranças aos nossos herdeiros, mas sabemos lá se saberão administrá-los convenientemente. E se não souberem, irão perdê-lo com certeza. Mas sobre esse assunto, tesouro, vale a pena nós nos lembrarmos sobre algo que João Evangelista, através da sua reencarnação como Francisco de Assis, e que nos é relatado através de uma psicografia muito interessante, maravilhosa, de João Nunes Maia, auxiliado pelo espírito Miramês, quando psicografou o livro Francisco de Assis, nos fala da reencarnação de João Evangelista, como Francisco de Assis, esse homem que fundou a ordem franciscana, com votos de pobreza, de doação de amor, de pregação e divulgação do Evangelho de Jesus, como ele presencialmente teve a oportunidade de participar quando, na sua encarnação de João Evangelista, e que veio trazer toda essa experiência, todo esse conhecimento, quando retornou aqui entre nós como Francisco de Assis. E numa reunião extremamente amigável, juntamente com seus seguidores, Francisco de Assis, numa noite bastante alegre, festiva, junto com seus irmãos e companheiros, abriu para os seus companheiros poderem fazer perguntas. E nesse livro relatam várias perguntas, e dentre elas, permita-me destacar duas a todos, para que possamos entender e compreender melhor o ensinamento trazido por Lucas, através das palavras de Jesus, e essa interpretação que Emmanuel nos traz também. Mas Francisco de Assis, respondendo a um dos seus irmãos, nos relata também o seguinte, e quem pergunta a Francisco de Assis é Frei Rufino, que diz o seguinte: Pai Francisco, por gentileza, poderia o senhor nos dizer o que é despreendimento verdadeiro? E Francisco de Assis responde: desprendimento não é jogar fora os bens terrenos, deles dispondo sem consciência do que se está fazendo. Pois quem assim procede confunde desleixo com despreendimento. Haverá de sobressair em nós o bom senso. Existem várias modalidades de despreendimento, dependendo de quem está se desprendendo, qual a sua posição diante do mundo e frente à humanidade. Depende ainda do que estamos fazendo e do que pretendemos fazer. Pode perfeitamente existir o rico desprendido e o pobre usurário, porque a ganância nasce de dentro da criatura para as coisas de fora. E, portanto, a ignorância que tudo move, por não deixar que o ignorante conheça as leis de Deus,
que não se esquece de quem trabalha e confia nas forças superiores. Desprendido é aquele que sabe dar, porque é dando que recebemos. No entretanto, dar também é ciência, pois quem não sabe dar, fica sempre devendo. Despreendimento é sempre o clima do sábio e do santo, senão do homem altamente inteligente. Essa virtude é a nossa base de viver, porque vivemos em Cristo para que Deus viva em nós. Então, com isso, dá para entender melhor quando Cristo se dirige àquele seguidor em que Jesus fala a ele: venda todas as suas coisas e me acompanhe. Então, é nesse sentido que Francisco de Assis fala ao Frei Rufino, no sentido do desprendimento sem ser desleixado, né? Porque, de repente, há necessidade de possuirmos as coisas materiais para que nós possamos cumprir a nossa missão, não só para conosco mesmo, mas também para com o nosso próximo, com a nossa família, com aqueles que nos cercam, né? Empreendendo, construindo, não só materialmente, mas construindo espiritualmente. E a outra pergunta interessante que nessa reunião surgiu é a de Frei João, que era um amante do trabalho e artesão de primeira grandeza na comunidade franciscana. E ele então pergunta a Francisco: Pai Francisco, seria bom para todos nós ouvirmos a tua palavra acerca da verdadeira propriedade. Então, Francisco de Assis nos diz o seguinte: a verdadeira propriedade, meus filhos, é aquela que pode guardar no coração. Podemos guardar no coração. São os talentos falados pelo Evangelho, e esses os carregamos conosco por onde andarmos, sem medo de que os ladrões nos roubem, porque são intransferíveis e eternos, irradiando-se no centro de nossa vida. São conquistas que ficarão conosco eternamente, pelas bênçãos de nosso Pai Celestial. Não queremos que entendais que estamos desprezando o ouro do mundo, mas devemos, quando chegar ele às nossas mãos, canalizá-lo para os devidos lugares, onde for mais necessário. Tudo no lugar certo. É bênção de Deus para a felicidade do homem. A verdadeira propriedade é discernimento, é cordialidade, é saber ouvir, é entender sem ferir, é trabalhar por amor, é falar ajudando, porque os valores de Deus não poderão estacionar na alma, presos pelo egoísmo. O tesouro dos céus aumenta em nós na proporção em que nós o distribuímos. Tornamos a afirmar com alegria que é dando que recebemos. Então vejam que nessas respostas de Francisco de Assis, ele, de certa maneira, sintetiza o significado do tesouro, o tesouro espiritual, o tesouro que nós devemos amealhar sempre em todas as oportunidades que nós temos de dar, mas dar com amor, dar com desprendimento, dar sem esperar absolutamente nada em troca. Então esse tesouro é o que vai se avolumando, vai acumulando, para que quando retornemos à pátria espiritual, nos sintamos enriquecidos pelas nossas atitudes, pelas nossas exemplificações
e pelas lições que recebemos, pois as interações que ocorrem durante as nossas vidas, dentro do nosso círculo social, profissional e principalmente dentro do nosso círculo familiar, são as oportunidades que temos de nos enriquecermos. E para concluir o nosso evangelho de hoje, me permitam, como sempre que possível eu tenho feito, ler uma pequena historinha que exemplifica adequadamente, às vezes, aos ensinamentos que nos são trazidos pelo Evangelho. E eu fui buscar essa historinha naquele livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, do Orlando Nuss, e cujo títulozinho é O Tesouro. E essa historinha nos diz o seguinte: o objeto pertencera à sua bisavó e ele sabia que deveria tomar muito cuidado. O vaso era uma preciosidade de sua mãe. Foi o que ela lhe disse. Colocado bem alto na cornija da lareira, o vaso estava fora do alcance das crianças. Porém, mesmo assim, ele conseguiu pegá-lo. Só queria ver se a borda em formato de botões de rosa contornava todo o vaso. Ele não se deu conta de que as mãos de um menino de 5 anos são às vezes desajeitadas e não sabem segurar delicados tesouros de porcelana. O vaso despedaçou-se no chão e ele começou a chorar. O choro transformou-se em gritos, cada vez mais altos. Da cozinha, a mãe ouviu o filho chorando alto, e foi ver o que estava acontecendo. Seus passos ecoaram pelo corredor e depois, bem perto da sala, ela parou, olhou para o filho e viu o que ele havia feito. Entre um soluço e outro, ele mal conseguiu pronunciar as palavras. Eu quebrei o vaso. A atitude de sua mãe foi um presente para ele. Com ar de alívio, ela disse: Oh, graças a Deus. Pensei que você tivesse se machucado. Em seguida, ela o abraçou até cessarem os soluços. Ela deixou bem claro que o tesouro era ele. Apesar de ser hoje um homem adulto, a atitude da sua mãe foi um presente que ele ainda carrega no coração. Valorize pessoas e não bens materiais. Eu acho que essa pequenina história sintetiza muito as lições que nós ouvimos do Evangelho essa noite. O que nós percebemos através dessa simples historinha também é que o grande tesouro que nós temos que armazenar na arca da aliança com Deus, com nosso Pai, chama-se amor. Esse amor é o grande tesouro que nós devemos carregar hoje e sempre dentro dos nossos corações. E como diz o próprio versículo de Lucas, aonde você estiver, o seu tesouro, ali também estará o vosso coração. E esse grande tesouro, com certeza, é o amor que nós recebemos, mas principalmente o amor que doamos. Esse é o grande tesouro que carregamos, que não há ladrão que roube, nem traça que corroa. E vamos assim encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a todos a atenção mais uma vez. E vamos aqui, ao encerrarmos esse evangelho, enviar as nossas melhores vibrações
que todos nós possamos vibrar nesse instante, pelo nosso planeta, por essa humanidade, que as nossas vibrações de paz, de amor, de muita saúde, para que possa dissipando essa pandemia que assola a todos nós nesse momento, possa, através da misericórdia e compaixão de Deus, ser dissipada, eliminada, nos deixando uma grande lição de amor. Vamos vibrando também pelo nosso país, Brasil, pátria do Evangelho, vibrando muito amor, muita luz, muita compreensão, vibrando pelos nossos políticos, para que possam atuar de maneira ética, correta, íntegra, em benefício do povo. Vibrando pelos nossos idosos, muito amor, muito carinho, muito amparo, pelos nossos jovens, para que possam estar imunes aos vícios e às drogas, pelas nossas crianças, principalmente as abandonadas de rua, as ser viciadas, vibrando pelos hospitais, por todos os leitos de dor, por todos aqueles irmãos que se encontram nesses hospitais, nas clínicas, nos atendimentos, vibrando também para que, juntamente com a Legião de Bezerra de Menezes, possa levar a esses corações o amparo, o restabelecimento, a saúde, conforme o merecimento de cada um. Que as nossas vibrações possam também envolver a todos os familiares desses nossos irmãos, levando a eles também muito amor, muito amparo, muita compreensão e carinho. Vibremos nesse instante pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibremos muita saúde, compreensão, paciência, tolerância nesse convívio mais miúde, que todos somos obrigados a executar. Que a luz de nosso Pai e a luz de Jesus preencha os nossos lares, todos os cômodos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes. Vivemos também pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por aquele problema particular que cada um possui. E vamos, nesse instante, buscando aquela vibração de muita luz, de muito amor, que vamos entregando nas mãos dos nossos amigos espirituais, para que possam conduzi-las aos locais e pessoas consideradas mais necessitadas. E assim, encerrando o nosso Evangelho, quero deixar aqui, desejando a todos um grande abraço, minhas felicitações, que possamos todos nós termos uma maravilhosa e linda semana, para que, dessa forma, ligados a Jesus e conectados com Deus e seus ensinamentos, possamos estar fortalecidos para atravessarmos mais essa fase que ora se apresenta. Um grande abraço a todos, uma maravilhosa semana e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.